autoridades presentes. Agradecemos os convidados, a diretoria da CITA aqui presente e aos presidentes das associações comerciais também aqui presentes. Alvinópolis, na pessoa do Cláudio Alves Guilherme, Santa Bárbara, na presença do Antônio Cornélio, João Olevade, o Eduardo Drummond, São Domingos do Prata, o Wilson Pantuza, São Gonçalo do Rio Abaixo, Danilo Emanuel, Bela Vista de Minas, Roberto Daniel, Nova Era e Piracicaba justificaram a ausência. Professor Matheus, o senhor vai estar aqui nessa sala hoje com empresários de uma região. A gente costuma brincar aqui em Minas, que manda prender e manda soltar. São influenciadores políticos e lideranças empresariais das regiões onde eles atuam. Agradecemos também a presença da imprensa, nossa parceira em todos os eventos. A CITA é uma entidade atuante em vários segmentos da sociedade e busca sempre participar e promover ações para alavancar o desenvolvimento econômico do município e ainda estimular a inovação e a competitividade das empresas locais. Fundada em 1925 com o objetivo principal de congregar os empresários do setor comercial e como meta formalizar a representatividade da classe, sendo um ponto de apoio para as reivindicações e anseios. Há quase um século, lutando por direitos e não por privilégios, buscando o retorno dos impostos pagos e melhorias e realizações para o desenvolvimento não só de Tabira, mas também de toda a região. A mobilização das associações comerciais do Médio Piracicaba teve início em 2016, para discutir ações e implantar projetos estratégicos para o fortalecimento da região. O associativismo é uma das mais importantes formas de organização social para que se possa atingir um objetivo específico. É muito importante o engajamento de todos em projetos que visem o bem-estar em comum. O trabalho conjunto gera grandes vitórias e muitas melhorias para a sociedade. Para dar também boas-vindas aos presentes e para apresentar o nosso plano de desenvolvimento regional, eu passo para o diretor da CITA e também coordenador do plano, Eugênio Miller. Muito boa tarde a todos, a todas. Com muita alegria, professor Matheus, seja muito bem-vindo à nossa associação. A gente aqui não fala uma associação, somos 9 associações comerciais unidas. E a gente vai falar rapidamente um pouco dessa ideia, dessa congregação. Quem somos nós, né? Por que surgiu essa percepção de unir um território? O primeiro desafio é o que está escrito ali, é colocar o Médio Piracicaba no mapa. Infelizmente, o Médio Piracicaba é uma região praticamente desconhecida. Nós temos regiões muito famosas e com todo direito, mas o Médio Piracicaba ele fica entre Belo Horizonte e o Vale do Aço. E só isso aí já seria um motivo para nós ficarmos apagados. Se não fosse alguns dados tão relevantes que nós temos e que vale a pena que a gente mostre para evidenciar quem somos. Essas 9 cidades do Médio Piracicaba, elas têm 1,45, quase 1,5% da população de Minas, na contagem já de 2022 do censo parcial. E isso é interessante perceber porque somos 300 mil habitantes só nas 9 cidades. Se fôssemos uma cidade, já seríamos uma cidade consideravelmente grande. Nós temos em nossa região marcada a mineração. E aí começa a ficar mais importante do ponto de vista econômico. Nós respondemos por 15,6% da produção da Vale no Brasil. Mesmo em Minas, em exaustão já. E mais de 1/3, 35,3% da população da produção da Vale em Minas. Então a gente começa a ver que temos uma importância econômica muito intensa. E é lógico que se temos a mineração, nós temos também a geração de CEFEM. Quase 1/4 da CEFEM de Minas vem das nossas 9 cidades. Só para a gente ter uma noção desse valor, os 700 milhões que as 9 cidades arrecadam, 8, né, porque é uma levada de arrecada, correspondem a 10% de toda a CEFEM arrecadada no Brasil. 700 milhões. A arrecadação da CEFEM é feita de maneira que os municípios mineradores fiquem com 60% da receita.
15% vai para o Estado. Então, 175 milhões de reais ali estão indo para o Estado. É uma importância fundamental, porque muitas vezes essa contribuição, ela, além da mineração gerar CEFEM, ela gera ICMS pelas contratadas, já que as mineradoras não pagam. Então, a gente tem uma boa contribuição. E aí o PIB também cresce bastante. Se fôssemos uma cidade, só para comparar, seríamos a 7ª geradora de PIB do Estado. É bastante considerável. Então, a nossa região gera 2,3% do PIB de Minas na conta de 2020. Esses são os lados bons. Mas é claro que o que nos trouxe aqui não foram só as coisas boas, que já são bastante, mas nós temos realidades desafiadoras. E essa realidade, talvez é que diga mais respeito a uma comunidade empreendedora, aos empresários. Isso nos incomoda. Entre a população de extremamente pobres e vulneráveis à pobreza, pelo Atlas de Desenvolvimento, que é um estudo sério do IPEA, a Fundação João Pinheiro, com a ONU, e são percentuais da população das nossas cidades expostas. Então, nós temos cidades que chegam a quase 30% de extremamente pobres. Poxa, mas nós temos um PIB muito alto. E isso foi uma constatação grande. Crescimento econômico é diferente do desenvolvimento. E essa constatação incita nós, empresários e empreendedores, a ter uma atitude. Porque senão seria muito pouco produtivo nós pensarmos só no nosso próprio umbigo. E aí um alinhamento importante que a gente fez, todo o nosso plano está lastreado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento da ONU. E ali a gente tem, pelo Atlas de Desenvolvimento Sustentável, que posição estão os nossos municípios em relação aos ODS. Estamos na metade do caminho. Mas a agenda é 2030. Teremos que correr. Isso é uma verdade que nos une, uma realidade que transforma a nossa vida, porque estamos aqui. Somos associações comerciais e, por isso, só passar rapidamente ali, o que nos inspira a nos unir? Talvez alguns conheçam esses vídeos, mas há uma marcante característica, são 3 vídeos muito curtos, para que a gente mostre essa importância. O som dele é só uma trilha assim, não teria. Essa pequena descontração dos vídeos mostra para nós uma realidade muito importante. Além dessa questão da união, claro, que é fundamental, mas reparem que em todos os vídeos há uma liderança. Há ali alguém que articula, que consegue fazer isso acontecer, unir os objetivos comuns. E é isso que a gente entendeu que o empresariado local tem. Essa capacidade de articular as forças da sociedade para que a gente possa realmente estar mais unido. E foi isso que a gente fez naquele mapa. Colocar o Médio Piracicaba no mapa. Pegamos as 9 cidades que têm associações comerciais na região e que quiseram topar o desafio. E viemos com isso numa construção de uma agenda, um plano regional de desenvolvimento, que ele faça realmente instituir essa pauta comum, pensando no desenvolvimento socioeconômico, mas também ambiental sustentável para a nossa região. Pensando não só em ganhar dinheiro, mas como é que esse crescimento econômico se transforma em desenvolvimento de verdade. E essa força muito comum nos inspira para que a gente realmente tenha pleitos um pouco mais ousados, porque a ideia para transformar aquele índice de pobreza, de vulnerabilidade, é fazer uma transformação que afete não só a nossa região, mas que a gente aspire também a essa mudança que o planeta precisa, para que a gente realmente veja um vórtice positivo sendo transformado, uma agenda que integre as diversas iniciativas. E esse talvez foi o pensamento mais inteligente que pudemos ter nesses anos. Sentamos e discutimos e resolvemos que não faríamos um plano do zero, deixamos a vaidade de lado, falamos, vamos buscar tudo que já está acontecendo, vamos nos integrar a esse movimento que já existe,
E são diversas iniciativas. Isso nos favoreceu imensamente para que a gente estabeleça um plano. O plano é dividido em 4 eixos com 21 estratégias. E isso contempla muito daquelas iniciativas todas que já ocorrem no nosso território, para que a gente não entre em combate, para que a gente não tenha disputas desnecessárias. E os eixos que nós estabelecemos, o plano está aqui no folder, depois nós vamos distribuir, mas são absolutamente simples e objetivos, para que a gente possa trabalhar de uma maneira bastante prática. Os 9 presidentes assumiram essa coordenação, e é um trabalho voluntário, fabuloso, que a gente vê na dimensão de como podemos existir. E aqui é a prova fundamental disso. Formamos um ecossistema. Esse ecossistema é composto pelo poder público, ele é composto pelas lideranças do terceiro setor, pelas associações comerciais, mas também pelas cooperativas de crédito, pela Federaminas, e está ali o governo. Nós temos diversas imagens que mostram como esse ecossistema funciona. E aí, a nossa metodologia, usamos o OKR para poder fazer toda essa gestão dos objetivos e resultados chaves, que é uma das metodologias ágeis utilizadas hoje de forma muito contemporânea para que a gente tenha resultados práticos. Nessa plataforma está o plano, também de maneira muito simples e objetiva, e aqui a gente tem uma agenda que começa lá em 2018, quando esse grupo resolveu que não dava mais para aguentar aquilo que a gente via de lentidão na 381. Fomos a Brasília e entregamos um manifesto para o Temer, uma época em que a bancada mineira estava se unindo para juntar recursos para não deixar a 381 parar. E não parou. É uma vitória muito pequena, mas extremamente significativa, porque quando imaginaríamos que conseguiríamos ter uma audiência com o presidente para falar desse assunto? E essa ousadia rendeu diversas ações. E aqui tem lá o Fernando Marcato, nos recebeu também para falar no Janel Rodoviário BR-381. Temos a união com a AMEP, que é a Associação dos Municípios do Médio Piracicaba, uma parceria fantástica, extremamente produtiva, todos os prefeitos juntos e os presidentes de associação e a comunidade no objetivo. Fizemos uma pesquisa de opinião com os usuários da BR-381. E aí a gente pode ver que de ruim a péssimo foi quase 100%. E essa pesquisa norteou a nossa necessidade de uma ação emergente, para que a gente realmente tivesse algo positivo. E é importante ressaltar que a 381 talvez seja o grande problema que une a todos nós. Independente de credo, de posição política, todos nós defendemos que a 381 é o grande escolho para que a gente não tenha desenvolvimento na região. E tratamos isso de uma forma unida. Então, na AMEP, articulamos uma grande campanha para que pudéssemos fazer junto. Tivemos em Brasília, aí já com o Alexandre Silveira, tivemos no Senado Federal, tivemos com o senador Carlos, foi ali que nós conseguimos garantir, né, ele garantiu ali 70 milhões de recursos para que tivéssemos uma pavimentação daquele trecho Caeté-Horizonte. Continuamos na Câmara dos Deputados, articulando com vários deputados. Aqui o governador, no evento da Federaminas, entregamos a ele uma camiseta, e eu falo sempre que é muito bom encontrar com ele, porque na segunda palavra que a gente conversa com ele, ele já sabe o que a gente quer. Como é bom, né, ter um governador que ele fala a nossa língua. E isso é uma celebração que a gente faz com, me permita falar você, porque você é professor e empresário, né? Isso é fabuloso. Muda tudo. A nossa linguagem é muito mais direta, muito mais rápida. Há uma frase que eu vi numa entrevista sua, criticando a lentidão do governo, que me marcou como um mantra. Entre pedir desculpa ou pedir licença, eu peço desculpa. Perfeito. É isso que a gente espera. Velocidade, agilidade, é isso que a gente quer dos poderes públicos. Isso é parte da campanha que a gente fez para mobilizar toda a região em prol desse grande objetivo que temos. Articulando, ali está o prefeito atual de Nova Era, o ex-prefeito de Nova Era, o presidente da Associação Comercial de Nova Era. Quer dizer, unimos toda uma região em torno de uma bandeira. O Romeu Zema na AMEP. A segunda vez que um governador vai na Associação dos Municípios do Médio Piracicaba. Em 30 anos de existência, só 2 governadores foram. Quer dizer, perceba como é importante essa articulação. Ali na entrevista, segurando recursos, né, para 262 e 381, aqui uma fala do vice-presidente da FIENG, nessa questão antiga ainda, né? A BMW vinha para Itabira antes do Ronaldo ser prefeito pela primeira vez. Quer dizer, não foi no governo do Dr. Jacques? Dr. Jacques, exatamente. E não veio exatamente pela BR. Parte da campanha que a gente fez
aqui uma audiência pública que teve para 381, e aí só um representante da CITA participou, representando a região como um todo. E é importante ocupar espaços, isso para nós é fundamental. Um pouco mais da campanha e a vitória que a gente conseguiu, porque pelo menos parte da rodovia foi recapeada. É uma pequena vitória, mas é sempre assim. A gente sabe que não vão ter grandes vitórias sem esforço. Aqui uma reunião lá em Molevade, também com o secretário Fernando, uma união junto com a Federal Minas fantástica, podemos debater todas as nossas realidades. E por fim, ali na Invest em Minas também, uma reunião muito produtiva, onde a gente foi entender melhor como é que a gente pode ser competitivo. E a gente colocou muito claramente, nós não queremos favores, nós queremos entender como ser competitivo. Nós queremos competir de verdade, com garra, com determinação, mas competir para que a gente possa ter a oportunidade de trazer. E aqui talvez seja a forma mais marcante. O encontro lá no Palácio, em Belo Horizonte, com o governador, todos os prefeitos do Médio Piracicaba, todos os presidentes da associação. A primeira vez que isso acontece na história. Unimos na mesma sala os políticos e as lideranças empresariais para conversar com o governador sobre pleitos comuns. O grau de maturidade disso é fabuloso. Por isso que a gente celebra muito a ideia do ecossistema, porque está funcionando bem. E aí, o que são os passos? Nós temos dentro do plano a necessidade de instituir agora uma agência local de desenvolvimento e inovação, que a gente está chamando de AGIR, que é uma agência de desenvolvimento e inovação regional. A ideia é que esse território possa ter um instrumento, uma ferramenta capaz de articular, tanto com o governo, quanto os prefeitos, quanto a iniciativa privada, políticas de desenvolvimento, públicas e privadas, mas em harmonia. E essa sensação a gente já está com ela sendo registrada para formar, no futuro será um MOCIP, para que a gente possa ter uma articulação grande. Entendemos que o turismo talvez seja a atividade econômica que nos una mais facilmente com menos impacto, de forma natural, espontânea, porque já existem várias iniciativas. Então a ideia agora é fortalecer esse desenvolvimento dos produtos turísticos que criando roteiros regionais, a partir de uma articulação daquilo que já existe. Mais uma vez, não vamos inventar roda, vamos pegar o que está andando, vamos dar força, vamos dar gás e vamos transformar isso em realidade. Criar uma marca para o nosso território, nós não temos uma marca e podemos ter marca, temos produtos aqui fantásticos. E essa ideia, essa identidade, a gente falar com alegria que é do Médio Piracicaba, porque tantas vezes quando nos pergunta de onde somos e quando a gente fala a região, fala, é perto de onde? Aí fala assim, perto de Patinga, perto de Belo Horizonte, e a gente não se reconhece detentor dessa riqueza que existe na nossa própria região. E aí entra a pauta que nós viemos, nos trouxe até aqui, especialmente com você, Matheus. Primeiro, essa importância estratégica da 381, e aí eu acho que assim, eu só coloquei esse item para conceituar o resto, mas eu vejo o esforço de vocês, vimos e acompanhamos entrevistas sua do Ranelzinho, eu acho que é fabuloso. Pela primeira vez, acho que nós temos um governo que está voltado, a campanha que a gente fez era assim, a BR é federal, mas os problemas estão no Estado. Então nós temos que articular nossas forças aqui para a gente conseguir essas vitórias. E a partir disso, o que nós queremos que o Estado nos ajude? Vamos fazer um estudo dos impactos e oportunidades dessa duplicação da 381 e da 262 para o Médio Piracicaba. O que a gente ganha, o que a gente perde, o que a gente tem de oportunidade, o que nos surge, o corredor logístico, o que pode nascer aqui? O Estado de mão dada com a comunidade empreendedora, com as prefeituras, para que a gente planeje enquanto a obra não saia. Porque depois, eu não sei se você passa muito pela BR, mas passando em uma região ali próximo de Caeté, a gente vê muita gente vendendo banana na beira da estrada. E vou confessar que a duplicação pode trazer esse risco para nós. Nós sermos espectadores e o Vale do Aço com o Belo Horizonte ficar tão próximo que a nossa região vive vendedor de banana na beira da estrada. Nós temos que saber como é que a gente pode ser competitivo, o que a gente vai criar, o que a gente vai ter de estratégia para aproveitar essa duplicação, sabendo medir também os riscos que a gente tem. Depois, uma parceria. E na AGIR, a gente não quer recurso público. Nós não queremos dinheiro do Estado. A AGIR ela tem que ser da iniciativa privada com dinheiro privado. Mas nós queremos do Estado esse apoio, esse reconhecimento que a instituição tem a capacidade de articular as forças para um plano comum. E isso vale muito mais do que o recurso. Porque a gente sabe que o recurso está escasso, mas a gente acredita muito na nossa capacidade de regimentar mais empresários e empreendedores que queiram investir nisso, nesse nosso ideal, nesse nosso propósito. Um apoio, uma interlocução muito forte, e aí vale sim o poder que o Estado tem junto às grandes empresas. Nós temos grandes empresas na região.
para que a pauta do desenvolvimento local faça parte. A gente vê uma distância ainda, o comitê de decisão está no Rio, está em São Paulo, está na China, e a decisão local, muitas vezes, ela tem tantos departamentos, tantas escadas, e talvez o governo, acreditando no nosso projeto, seja mais fácil dessa interlocução com as grandes empresas para que a gente tenha esses investimentos. E, por fim, uma participação naquele projeto de turismo. A gente colocou dos produtos turísticos, porque já existe uma política de estadual de turismo para a gente fazer. Bom, isso aqui é o que a gente quer. Mas como o empresário, o empreendedor, a gente sabe que o negócio só é bom se é bom para as duas partes. O que a gente oferece em troca? Essas são as contrapartidas que a gente conseguiu entender, mas estamos abertos a outras. Primeiro, transformar essas associações comerciais como agentes de desenvolvimento local, em consonância com as políticas públicas do Estado. Sermos verdadeiramente esses parceiros do Estado para que a gente desenvolva estratégias em consonância. E não mais só naquele diálogo se é oposição, situação, para nós interessa o benefício. E segundo, uma interlocução do governo com essas entidades da sociedade civil, que é aquilo que a gente falou do ecossistema. O ecossistema funciona, está sendo bem nutrido, e nós temos condição de promover essa interlocução, favorecendo, evidentemente, toda a atuação do Estado. 857 municípios para governar não é fácil. Mas se a gente juntar em grupos, talvez fique mais simples. E a ideia nossa é oferecer essa capacidade de fazer isso para o Estado. Essa união da classe produtiva com os objetivos comuns de desenvolvimento do Estado, o pensamento do Estado de Minas. E a gente vê que isso é tão bom, tão positivo, e a gente saúda até o sotaque mineiro do governador, porque ele trouxe essa mineiridade de volta. E a gente tem que ter alegria de ser mineiros. A gente tem que pensar no nosso desenvolvimento com as nossas características diante das nossas realidades. E, por fim, o alinhamento das ações desenvolvidas pela AGIR com as agendas do governo do Estado. Ou seja, uma agência de desenvolvimento local, de inovação local, que esteja alinhada com todos os propósitos que o governo se propõe fazer também. Para que a gente tenha um modelo mais rápido, para que as ações cheguem na ponta de verdade. E isso colabora muito com tudo que eu vi de sua fala, das críticas, da lentidão do governo. Porque a gente sabe que muitas vezes tem que romper isso. E nós nos propomos a ser esses braços mais ágeis para fazer. Essa é a nossa mensagem, o nosso plano, mostrando muito que há um propósito que nos une. Muito mais do que isso. Há uma vontade de estender a mão para participar muito junto com todo mundo que queira. E isso, por isso a saudação dessa visita sua aqui, mas a certeza de que nós temos hoje esse ambiente no governo do Estado. Então, muito obrigado pela presença, que a gente consiga fazer tudo isso no mais curto espaço de tempo possível. Obrigado, gente. Passo a palavra para o vice-prefeito, nosso vice-governador. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o nosso vice-governador, Matheus. Com ele eu quero cumprimentar os vereadores, nosso representante, Bernard, e também quero aqui cumprimentar o nosso antigo prefeito Ronaldo. Prazer, Ronaldo, estar aí conosco, e todos presentes. Eu quero dizer que Itabira recebe a todos vocês com muita alegria. E o nosso prefeito está em viagem com essa finalidade que vocês estão reunidos aqui. É buscar algo novo. É buscar algo que possa fazer com que a população de Itabira veja um futuro melhor do que vê hoje. Porque o minério é importante. Muito importante para a nossa cidade. Mas o dinheiro acaba. E aí? Como é que nós vamos? Então tem que pensar hoje. Então o nosso prefeito hoje está nos Estados Unidos pensando e com perspectiva futura também. Nós temos um plano de governo. Esse plano de governo nós tivemos um sério problema, como todos vocês tiveram, naquela fase inicial da pandemia. Por isso aquele plano foi mudado, e isso a população nos cobra, a população vê as necessidades após a pandemia. Então nós agora sim concluímos nosso plano de governo esse ano e começamos, na verdade, com grandes obras, pequenas obras. E essas obras elas começam, como o Eugênio está comentando, ou seja, quais os principais problemas de Itabira? É a diversificação econômica. Mas essa diversificação econômica, ela tem os pilares. Não se começa simplesmente mostrando, eu apresentando uma doença. Né? Você faz o diagnóstico, mas não basta fazer o diagnóstico, você tem que mostrar o tratamento. Certo? Por isso que a diversificação passa com uma série de fatores. Um dos fatores mais importantes, nós apresentamos a vice-governador, é a segurança pública.
Depois disso, nós sabemos que passa por educação, passa por saúde, nós sabemos, por transporte, você tem certeza que passa por isso. E essa discussão aqui é muito importante. E passa também para a região. Nós somos 9 municípios. Eu falo isso de cadeira porque quando nós inauguramos aqui em Modiás um serviço de nefrologia, certo? Esses pacientes dessa região iam todos para Belo Horizonte. Quando nós abrimos hoje, nós temos uma população carente que necessita de 300 mil habitantes. Certo? E com isso, com a chegada desse serviço, certo? Despertou também em outras regiões. Nós temos o SAMU regional. Você pode ter certeza absoluta que o SAMU vai estimular todas essas 9 regiões aqui, certo? A preocupar com a saúde, assim com o desenvolvimento econômico, certo? Que a população tanto precisa e merece. Eu sou a favor de menos Estado, sabe? Interferindo na sociedade, certo? E deixando que esse movimento privado, certo? Que nasce no nosso coração, de busca de algo melhor, de sustento para a família, sustento também para o município, sustento e preocupação com a sua empresa, eu só tenho esse pensamento, e eu creio que também o Zema tem isso, porque ele veio do setor privado. Aí uma diferença muito grande, nós sabemos disso, do setor privado para o setor público. Nós apoiamos muito o setor público, que eu acho que são vários colegas também, já passaram por isso, e não é fácil. Porque lá é vagaroso, né, gente? É devagar, sabe? Você quer resolver, não. As coisas na ponta da caneta e você não consegue. Eu consigo resolver a questão da doença. Eu estou com a caneta na mão, eu tenho um diagnóstico e faço e prescrevo. Isso não é na questão do executivo quando lidando com política. Por isso que nós temos que levar essa população, nós temos que explicar isso, mas a união faz a força. Você acha que toda essa região, unida, trazendo ideias diferentes, ou até mesmo apostas, não tem problema, nós vivemos na democracia. Você pode ter sua ideia, até a minha, mas quem sabe, unindo, nós podemos, na verdade, fazer algo para a nossa cidade. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos. Bem, sou eu agora? Já estou chamando até a presidente prefeita já. Quem sabe? Quem sabe? Vou lá de cá. Gente, boa tarde ou quase boa noite, já não sei. Boa tarde, uns minutinhos. Eu só falo boa noite depois que escurece. Diz que é depois das 6 é boa noite. Eugênio. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é sempre uma alegria. Eu tento, todas as vezes que eu visito um município, estar em momentos diferentes com o setor produtivo, com o setor público. Porque, ainda que as pautas possam parecer a princípio que deveriam ser as mesmas, quando você está falando da mesma localidade, na verdade é que o enfoque, o ângulo de ataque do problema é muito diferente. Eu, claro, quando chego a um município, tenho o dever, a obrigação de agradecer o apoio que nós recebemos de cada um dos 6 milhões e 90 mil mineiros que votaram no governador Romeu Zema e depois disso em mim, para que a gente pudesse conduzir o governo do Estado pelos próximos 4 anos. Mas o agradecimento por si só é pouco, porque nós precisamos de ter compromisso com o que vai ser feito nesses próximos 4 anos. O meu objetivo aqui é, abordando alguns dos temas que o Eugênio apresentou para a gente, tentar entender se o que nós estamos nos propondo a fazer conversa com aquilo que vocês esperam que seja feito. Eu vou poupar vocês da discussão do que foi feito no passado, porque nós que somos da iniciativa privada não devemos organizar o nosso orçamento do ano que vem com base no nosso faturamento do ano passado. O governo gosta muito disso. Ele comemora muito o que ele fez e muitas vezes presta pouca atenção na direção que ele está caminhando. Então vamos tentar olhar para frente um pouco. Se for o caso, a gente volta em algumas coisas que estão para trás. Mas quando a gente pensa na organização do Estado, normalmente as pessoas têm em mente sempre 3 coisas que são importantes. São talvez, eu dizia na reunião com o prefeito, secretários, vereadores ali agora mesmo no CDL, que talvez sejam os 3 temas que são considerados públicos por excelência: saúde, educação e segurança, que é o arroz com feijão da política pública. Teoricamente é assunto que a gente não devia discutir, porque a gente devia estar ligado no modo automático de funcionamento do Estado, ainda que a gente saiba que são coisas que nem sempre funcionam bem.
Acho que a gente avançou muito, estamos numa situação hoje que a gente pode ter a tranquilidade de saber que Minas é o estado mais seguro do Brasil. Itabira tem um problema, Itabira até separado das outras cidades do Médio Piracicaba tem um problema hoje um pouquinho diferente, porque teve um aumento de criminalidade no último ano. Mas nós temos hoje o estado mais seguro do Brasil, a polícia menos letal do Brasil e o maior volume de investimentos em segurança pública, em concursos, equipamentos, viaturas, das últimas décadas. A questão está bem organizada e nós vamos continuar avançando na segurança. Se a gente olha para a saúde, que é um problema só crescente, porque as pessoas vivem mais, os recursos médicos são cada vez maiores, isso é bom, mas é caro. Então, passamos de uma despesa líquida com saúde no final do governo anterior de 3,5 bilhões de reais pagos no ano para 9,2 bilhões de reais pagos no passado, devemos chegar perto de 10 bilhões de reais pagos esse ano. Só para a gente ter uma ideia, só em saúde primária, que é posto de saúde, programa de saúde da família, exames básicos e consultas simples, nosso repasse para os municípios passou de 68 milhões para 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Esse é o volume do esforço que está sendo feito para melhorar a qualidade da saúde em cada uma das nossas 853 cidades. Também continua avançando, vamos continuar trabalhando nesse tema, é um tema importante, sensível, prioritário para nós. E a educação, não precisamos nem falar, é a solução do longo prazo. Lá na frente, o Brasil vai ser o que nós tivemos plantado na educação hoje. Temos muita estrada para percorrer, mas conseguimos reformar 1.500 escolas, trocamos todo o mobiliário de toda a rede escolar, trocamos todos os computadores de toda a rede escolar, pusemos 30 mil professores fazendo curso de especialização, mestrado, doutorado, com bolsa paga por nós, colocamos em dia o salário dos professores, pagamos o 13º dos professores em dia, fomos o primeiro governo a dar reajuste salarial dos professores depois de 8 anos, pegamos o abono dos professores que era pago por fora para eles, passamos para dentro do salário, pagamos as férias prêmio dos professores. Aí a pessoa fala, o governador não gosta de educação. Eu falei, Deus do céu, hein? Se gostasse, não sei nem como é que ia ser. Mas estamos caminhando, vamos continuar caminhando. Tem muita coisa para fazer, tem a melhor nota do ensino médio da história de Minas, mas está longe de ser o ensino médio que a gente precisava. Bom, o que nos resta de desafio diferente desse automático arroz com feijão que a gente tenta realizar? Eu tenho para mim, os números que o prefeito já tinha anunciado na reunião anterior, mas que você mostrou aqui agora, que algumas das nossas regiões sofrem uma situação muito estranha, porque elas concentram uma parte relevante do PIB. Olha que coisa curiosa, o PIB de vocês, não sei se vocês fizeram a conta ali, mas ele é 70% superior à participação populacional de vocês no Estado, entende? O PIB, então, em tese, vocês deveriam ser 70% mais ricos. Vocês são em termos de produção do que o resto do Estado. Mas o índice de pobreza de vocês, de população pobre, é superior à média do Estado. Então, olha que contrassenso. Uma região que é na produção de riqueza 70% mais rica do que o resto do Estado, é na população mais pobre do que a média do Estado. E este é um problema que nós precisamos enfrentar. E é por isso que o governador definiu para o próximo mandato 2 objetivos muito claros para qualquer ação do governo que seja tomada. Mesmo as de saúde, educação e segurança. Tudo o que nós fizermos, de alguma forma, tem de gerar empregos ou melhorar a renda dos empregos. Se a política pública não for capaz de chegar nisso, ela está equivocada, ela não deveria ser adotada, a energia está mal direcionada. Para isso, muito claramente, nós temos 3 pilares, e eu fico feliz de ver hoje que os 3 pilares conversam com o que vocês estão falando na Agenda de Desenvolvimento Regional. Aliás, faço aqui um breve intervalo do que eu ia falando, para elogiar a iniciativa, especialmente por ser uma iniciativa coletiva. Eu tenho elogiado muito os prefeitos pelo fato deles trazerem para mim, normalmente, temas em conjunto. Ao invés de trazerem, como a gente fez durante décadas, o tema de cada uma das cidades, a maioria dos prefeitos hoje chega para mim com o tema que é do consórcio ou da associação de municípios. O que significa que eles tiveram que sentar entre eles, discutir entre eles, abrir mão de alguma coisa, porque não dá para atender todo mundo, e escolher o que é prioridade regional, que tem a capacidade de mudar a realidade efetiva daqueles municípios.
E a chance de eu trabalhar por aquilo cresce demais, porque eu tenho uma reflexão local sobre o que é importante. Eu vim elogiando os prefeitos sobre isso há já alguns anos. Fiquei muito surpreso com as minhas últimas rodadas pelo Estado, e posso dar um exemplo de ontem à noite, quando eu estava lá em Patim, me reuni na FIEM com o pessoal lá da Agenda de Convergência, que faz um trabalho na indústria muito parecido com esse que vocês estão propondo a fazer nas associações comerciais. Senta todo mundo, de todos os setores, de todas as cidades da região, e vamos entender o que é que em cada um dos eixos que nós escolhemos como prioritário é possível fazer, sem ficar esperando que a solução venha de fora, nem acreditando que nós vamos apresentar uma proposta para outra pessoa executar, que são os dois maiores erros da sociedade civil brasileira. A expectativa de que alguém vai resolver os meus problemas e que esse esforço vai partir de uma força alienígena externa à nossa própria força. Então, parabéns pela iniciativa das associações. Eu acho que vocês dão com isso uma prova de maturidade e garanto para vocês, isso é um caminho para o sucesso muito mais evidente e possível e provável do que se vocês estivessem individualmente buscando a realização dos seus objetivos. Mas fiquei feliz, eu estava dizendo, de ver que os nossos 3 pilares de sustentação são convergentes, como foi colocado aqui. Nosso primeiro pilar de sustentação da política de geração de emprego e qualificação de renda, que paro só para também chamar a atenção para o fato que Minas Gerais é o estado que mais gerou emprego nos últimos 4 anos do Brasil. Nós somos o estado com o menor índice de desemprego do Sul e Sudeste, mas a nossa renda média é menor do que a de todos os estados do Sul, todos os estados do Sudeste e alguns estados do Centro-Oeste. O que significa que nós conseguimos gerar muito emprego, mas o emprego em Minas Gerais é um emprego subqualificado, subremunerado. E o motivo dessa subremuneração é muito simples. A nossa mão de obra é desqualificada. Falta qualificação para os nossos mineiros, especialmente os mais jovens, que por uma série de motivos não aprenderam a trabalhar. E se nós não atuarmos nisso, isso será um problema crescente ao longo do tempo. Bom, voltei um passinho para trás para dizer então que o nosso primeiro pilar é a qualificação da mão de obra, e na qualificação de mão de obra, o nosso maior projeto, e esse é o maior projeto do Estado em termos de recurso empenhado, é o Trilhas de Futuro. Trilhas de Futuro é um projeto que paga o curso técnico para o aluno, dá a ele uma bolsa para alimentação e transporte, para que ele estude numa entidade privada, pode ser o Senai, pode ser o Senac, pode ser uma escola privada técnica, para ele escolher o curso que ele quer fazer. Não somos nós que escolhemos, ele faz o curso que ele escolheu, para que ele possa, depois de 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do curso que ele escolheu, sair dali com um diploma técnico que permita a ele um emprego mais bem remunerado do lado de fora. Qual é o nosso desafio deste momento? Nós temos hoje 100 mil alunos nesse programa. Esse programa tem 18 meses, a primeira turma acabou de se formar. Tem neste momento vaga aberta para 42 mil alunos. Se não me engano, só aqui em Itabira tem 800 vagas abertas nesse momento. O maior polo nosso na região da Especialidade é aqui em Itabira. 2.000 vagas por ano, se não me engano, 800 vagas agora para esse ingresso. Mas nós queremos levar 300 mil vagas no final do governo. Então, Matheus, como é que vocês vão sair de 100 mil vagas para 300 mil vagas? O dinheiro nós vamos arranjar. Esse programa já custa hoje quase R$1 bilhão por ano, ele vai custar mais de 2 bilhões de reais por ano. Esse é o tamanho do empenho do governo do Estado para qualificar essa mão de obra. Mas, neste movimento de aumento das vagas, nós precisamos de vocês da iniciativa privada. Eu preciso do mapeamento das demandas de mão de obra de cada região. Porque se eu não tiver, o curso que vai ser oferecido para esse jovem é um curso que muitas vezes não conversa com as vagas que existem no mercado para ele. E se não conversar com as vagas que existem, eu estou jogando dinheiro fora, e o dinheiro que eu estou jogando fora é o dinheiro de todos nós. Mas mais grave que isso, eu estou jogando 1 ano, 1 ano e meio da vida desse jovem no lixo, fraudando as expectativas dele, vendendo para ele a ilusão de que ele vai se qualificar para trabalhar com uma coisa que ele jamais vai trabalhar. É claro que o aluno tem que ter o direito de escolher o curso que ele vai fazer, mas qual de nós, com 14 anos de idade, como alguns dos nossos alunos têm, tinha condição de escolher o que ia fazer para o futuro? Se você não der uma lista bem selecionada das alternativas para esse aluno, você corre o risco de estar só jogando dinheiro fora. Então, eu faço esse pedido a cada uma das 9 associações, e se quiserem mandar para mim a resposta através do esforço unificado,
fico ainda mais feliz, porque, obviamente, a gente teria, na lógica regional, um dado mais substancial. O que é que nós precisamos entregar para esse jovem? Essa tarefa eu não consigo desempenhar. O governo, quando ele chuta o que ele acha que faz sentido, ele chuta em cima do que a gente já vai funcionando. Então, se eu falar para o governo decidir, ele vai falar que aqui a gente tem que ter técnico em mineração, que é um curso que a gente oferece a algumas regiões, que a gente tem que ter técnico em mecanização. Mas será que eu vou achar efetivamente o que está faltando em termos de mão de obra? Eu cito um exemplo curioso que aconteceu comigo quando eu estava visitando Rio Branco, no Escondo do Rio Branco, e eles me chamaram lá numa cooperativa e falaram: olha, Matheus, vários empresários, falei do Trilhas, eles falaram: Matheus, a gente precisava aqui de um curso, até pensei, vamos pedir um curso técnico ou na área de indústria de alimentos, que é lá de uma marca muito grande, ou na área de indústria de móveis, por conta do polo de Ubá. Então, nós estamos precisando aqui de um curso de vendas. E vendas? Falou, porque a gente contrata em média 150 a 200 vendedores por ano e nós só contratamos gente fora, porque não tem gente aqui para trabalhar. Não tem ninguém aqui do Escondo do Rio Branco preparado para trabalhar com vendas. Eu falei, venda de quê? Ele falou, não, Matheus, porque todo polo de Ubá contrata nossas cooperativas aqui para a venda dos móveis. Realmente faz todo sentido. E a minha ignorância, que não permitiu ver, que eles não estão precisando de mão de obra para a indústria moveleira, eles têm essa mão de obra. Eles estão precisando da mão de obra para a venda dos móveis. Então, quem sabe o que é necessário em cada região são vocês, não somos nós. Fica esse meu primeiro pedido, porque sem esse mapeamento, gente, a expansão desse programa pode significar um desperdício de dinheiro muito sério. Nós não vamos jogar dinheiro fora, nós vamos paralisar a expansão se a gente perceber que o jovem não está conseguindo emprego quando ele sai de lá. Segundo desafio, segundo pilar desse nosso projeto de geração de emprego e qualificação de mão de obra, é o pilar de infraestrutura. Nós falamos aqui, talvez, de duas das três mais graves situações de falha de infraestrutura do Estado. As três mais graves são certamente a 381, a 262 e a 041, que não atinge a região, por isso que ela não estava no Estado aí. O governador esteve já 2 vezes com o presidente Lula desde que ele tomou posse, nas 2 vezes ele tratou da 381 e da 262, porque essas rodovias são centrais para a gente. A 262, sentido Vitória, ela nos causa uma preocupação um pouco menor, porque ela está prevista na repactuação de Mariana. Então, se o governo federal for correto conosco em seguir na repactuação, que a gente estava praticamente assinada com o governo anterior e foi suspensa na virada de governo, mas se tudo der certo e ela for assinada nos próximos meses, a 262 vai estar com o seu problema resolvido, a 2 bilhões de reais separados só para essa duplicação. A 381 estava, segundo o nosso antigo ministro de Infraestrutura, pronta para ser licitada. Fiquei muito feliz de ver os jornais falando que a 381 está no plano de 100 dias do governo Lula. Espero que efetivamente esteja, porque nós precisamos dessa licitação na rua para garantir que essa duplicação aconteça. Gostei de ver uma reflexão do Eugênio, que falou assim, vamos fazer um estudo sobre o que vem de bom e o que vem de ruim com isso. Engraçado que, como usuário, eu imaginei que só tivesse coisa boa, mas hoje de manhã mesmo, uma pessoa me falou em Santana, falou, olha, nós estamos muito preocupados com a 381, porque na hora que nós tivemos apenas 1 hora de Valadares estando na Sudene, não sei se sobe indústria para ficar aqui. Olha que preocupação interessante, nunca tinha me ocorrido essa preocupação, ele está coberto de razão. É um desafio, ninguém está dizendo que não deva duplicar de Ipatinga a Valadares, estou só dizendo que essa é uma preocupação que faz todo o sentido. O que nós vamos trazer eventualmente de ruim? A proximidade, nós vamos aproximar Belo Horizonte mais do médio Piracicaba. Isso é bom? É bom. Também é ruim. Porque a gente vai ter dificuldades para alguns tipos de comércio, porque a gente começa a carregar o comércio para a direção de Belo Horizonte em alguns setores. Mas o que nós vamos fazer com as oportunidades que vem com isso? Ao invés de chorar com o problema, que ele virá, que ele é necessário para o progresso, o que nós vamos fazer com a oportunidade logística que vai estar chegando na região? Então, acho que tem muita coisa para ser feita aqui,
É uma região rica, eu volto a dizer. Nesse ponto, eu vejo o nosso vice-prefeito e o prefeito dizendo, desde que assumiram, que precisam garantir, e isso vale para todos os municípios mineradores que estão aqui presentes. Nós temos que garantir a diversificação econômica dos municípios mineradores. Vocês têm condição de trabalhar nessa diversificação. E vocês têm condição de contar conosco. E a logística vai fazer muita diferença para isso. Então, acho que nós temos, vocês vão continuar contando com a nossa peleja na 262, na 381, também na revisão das nossas MGs do entorno, que eu sei que estão, algumas delas com problemas. O terceiro pé desse nosso banquinho para garantir o salto do desenvolvimento do Estado é a perna da energia elétrica. Eu digo sempre que só gosta da CEMIG quem não precisa dela. Se você não precisar dela, você não gosta da CEMIG. A CEMIG vive hoje uma situação de estrangulamento da sua condição de fornecimento, uma situação caótica em que ela não consegue entregar energia para quem quer comprar e não consegue comprar energia de quem quer vender. Você como comerciante, você imagina que esse é o último estágio da falta de eficiência na condição do seu negócio. Você vive de comprar e vender um produto, no caso da empresa de energia, ela não consegue comprar e ela não consegue vender. Deve ter gente aqui com histórico de aguardar 3, 4, 5, 6 meses para conseguir uma ligação. Gente com histórico de já ter visto aí usina solar que está aguardando 6, 7, 8 meses para conseguir se conectar na rede. Esse é o nosso drama e faço aqui um apelo para que vocês possam nos ajudar com os deputados que representam cada uma das cidades. Nós vamos voltar a discutir a privatização da CEMIG, porque isso não é uma questão ideológica, isso é uma questão de responsabilidade com o usuário da energia elétrica do Estado. Não estamos preocupados com o dinheiro da CEMIG. Se ficar proibido a gente vender a nossa participação e ela for só privatizada sem a gente poder vender nada, como aconteceu com a Eletrobras, só capitalizando, pode ser o modelo. Se quiser pegar 100% do dinheiro e investir em infraestrutura, pode ser o modelo. Eu não estou preocupado com o dinheiro que viria da venda da CEMIG, ela não está nas nossas contas de recursos para privatização. A única companhia que nós precisamos privatizar, que nós precisamos do recurso para renegociar a dívida com a União, é a Codemig Codente. Então, não vamos mexer, não precisa de dinheiro de Copasa, apesar de achar que ela deve ser privatizada, não precisa de dinheiro de CEMIG, apesar de achar que ela deveria ser privatizada, não precisa de dinheiro de Gasmig, apesar de achar que ela deveria ser privatizada, mas nós precisamos tirar a CEMIG do controle estatal, gente. Ela é lenta, ela não consegue atender a necessidade de crescimento do Estado. Bom, com essas 3 pernas colocadas no chão, qualificação de mão de obra, infraestrutura adequada e energia para que a gente possa produzir, nós temos tudo para dar o próximo passo. Vocês, que são essencialmente das atividades de comércio e alguns de serviço, sabem melhor do que eu que o comércio, ele não é produtor da riqueza endógena, tá certo, gente? Uma cidade que vive só de comércio, ela necessariamente vai empobrecer ao longo do tempo. Motivo muito simples, eu compro coisas de fora e consumo o dinheiro da cidade. Então, se eu comprar tudo aqui, o máximo que eu consigo é manter a riqueza girando dentro da cidade. Mas eu nunca vou crescer a economia local com base apenas em comércio. Esse é um desafio importante, porque eu falo, às vezes, a indústria olha muito só para a indústria. O comércio, às vezes, olha muito só para o comércio. Nós precisamos olhar para as duas coisas, porque elas são um ciclo de um modo contínuo. Se a gente tiver essa boa noção, a pergunta que vocês deviam fazer para mim agora é: Mateus, que maravilha! Formei as pessoas, com certeza, rodovias, tem energia elétrica, esse povo vai trabalhar onde? Esse pedaço vocês podem deixar com a gente. Nós somos expertos em atração de investimentos. Esse governo foi o governo que mais atraiu investimento na história de Minas Gerais, o governo que mais atraiu investimento no Brasil nos últimos 4 anos. Foram 280 bilhões de reais em investimentos atraídos, 600 mil empregos gerados. Nós temos condição de fazer isso se a pessoa certa para trabalhar estiver presente, se a condição certa para escoar a mercadoria estiver presente, se a energia para rodar um negócio estiver presente. Então, contem conosco para que a gente possa ser, através do Investe Minas, que já se relaciona com vocês, através das nossas estruturas de captação de investimento, o braço para buscar. Contem comigo para ir de pasta debaixo do braço em cada um dos fornecedores da Vale, para perguntar por que ele não vem montar uma estrutura aqui, ao invés de ter a estrutura dele em outro lugar. Para ir atrás de cada um dos possíveis
fabricantes de outros setores que pudessem ter algum interesse logístico no corredor que vai estar operando aqui, para saber por que eles não vieram ainda para a região do Médio Piracicaba. Então, contem comigo, contem com o governador para ser os vendedores das oportunidades, mas a gente precisa ter certeza que essas oportunidades estão instaladas. Então, eu vou fechando a minha frase, deixando para vocês, primeiro, uma luz de esperança. Eu acho que nós vamos ter 4 anos muito melhores no Estado do que nós tínhamos para trás. Porque nós vamos qualificar a mão de obra, porque nós vamos investir em infraestrutura, porque nós vamos conseguir ter energia de melhor qualidade e vamos continuar trabalhando com saúde, educação e segurança, cada vez numa crescente mais evidente. Mas eu preciso da ajuda de vocês numa dessas pernas e fique então registrado esse meu pedido, para que vocês nos ajudem a mapear as oportunidades e necessidades de qualificação da mão de obra. Lembrando que vaga que sobra no Trilhas de Futuro pode ser ocupada por qualquer pessoa. Então, ela primeiro é aberta para os alunos do ensino médio, mas eu trombei lá no norte de Minas com um senhor de 75 anos fazendo curso técnico em segurança do trabalho, mais animado que eu. Com 75 anos, pretendo estar aposentando, ele está fazendo curso técnico, você vai começar uma nova carreira. Então, cada um com a sua disposição, não vai gordinho igual eu, vai indo, fica cansado. Mas ele é aberto, que significa que às vezes funcionários nossos podem participar, tem muita gente que já está no mercado e usa o Trilhas para poder empurrar a sua carreira para frente. Então, nos ajudem nisso, nesse mapeamento, também ajudem os jovens, incentivando-os que eles façam as inscrições. Lembra aí, se tiver filho de um funcionário, um parente próximo, uma pessoa amiga que tenha filhos em casa com menos de 20 anos de idade, estimule-os a se inscreverem no Trilhas de Futuro até o dia 15 de fevereiro. Vamos tentar mudar a forma como essa moçada encara as coisas, porque para nós, gente que vivemos da atividade privada, quanto melhor eles estiverem ganhando, mais nós estamos trabalhando, mais riqueza está circulando nos nossos negócios, nas nossas cidades, e com isso as coisas continuam crescendo. Da minha parte, da parte do governador, vocês podem contar com 4 anos de bastante trabalho. Obrigado, gente. Boa noite.